E aí galera, aqui é Caleb Dionísio e eu gostaria de compartilhar com você minha história. Talvez você já me conheça da internet como recordista brasileiro, 10 aprovações em concursos federais até os 22 anos de idade. Porém, eu acredito que você ainda não conhece a minha história. Como eu comecei, de onde eu vim e o que eu fiz até chegar aqui. E eu gostaria de compartilhar com você. Vou começar quando eu tinha 16 anos de idade. Eu ainda estava estudando para o vestibular da Universidade Federal da Paraíba, quando de fato eu comecei a me interessar por estudar com mais dedicação para um objetivo. Porque eu nunca fui um aluno exemplar, assim, aquele cara nota 10, aquele CDF, aquele cara que senta na frente. Mas também eu não era aquele cara do fundão, aquele cara que não queria saber de nada da vida. Eu era, digamos que, um meio termo. Sentava ali no meio, procurava sempre tirar notas boas, porém com bastante naturalidade, sem ter aquele compromisso que um estudante deveria ter. E com 16 anos eu estava no segundo ano do ensino médio, na época estudando para o vestibular de Direito da UFPB. E eu comecei a ver que do jeito que eu estava fazendo, eu não conseguiria ser aprovado, porque na época o vestibular era bem complicado, eram 40 vagas só, uma universidade federal, mas eu queria muito passar e assim, eu tinha que passar, porque eu não tinha opção de fazer uma particular. Meus pais não tinham condições de pagar uma universidade particular para mim, e se eu quisesse ser aprovado eu teria que realmente estudar. Porém, era uma época que eu não estava muito interessado nos estudos, com bastante dedicação. Eu lembro uma situação, várias situações na verdade, mas uma em específico aconteceu quando eu estava voltando do colégio para casa. Eu voltava a pé, a escola era próxima de onde eu morava, e no caminho eu parava com meus amigos num videogame, como fosse uma lan house onde a gente ficava jogando videogame. Então eu estudava de manhã e saía no final da manhã. O certo era ir para casa, almoçar, para poder estudar para o vestibular, mas eu parava no meio do caminho e ia jogar videogame com meus amigos. E isso todos os dias nessa rotina de sair do colégio, parar no videogame, passar horas e horas, para depois ir para casa. Já almoçava tarde e não estava comprometido em realmente ser aprovado naquela época, né, no vestibular. E eu lembro de uma situação específica, quando o meu pai foi me buscar nesse videogame, quando ele me chamou, né? E quando eu saí, ele me falou algo que até hoje ficou marcado. Ele disse: "É isso que você quer para o seu futuro?" Uma simples pergunta que me fez refletir bastante, porque eu queria realmente ser aprovado no vestibular, mas eu não estava fazendo o que era necessário. E aquilo me fez mudar radicalmente. Eu lembro que a partir daquele momento eu comecei a encarar com mais seriedade o estudo para o vestibular. E eu sabia que se eu quisesse vencer na vida, se eu quisesse conquistar coisas grandiosas, eu teria que me esforçar. Nada iria vir de mão beijada. Minha família não é rica. Eu sempre fui de uma família simples. A gente nunca passou necessidade, mas a gente tinha um básico, não tinha luxo. E para eu vencer na vida, eu precisava realmente crescer e conquistar as coisas pelos meus próprios méritos. Só para você ter uma ideia, nessa época, quando eu saía com meus amigos para tomar um açaí na praia, a gente não tinha assim, condições de estar sempre final de semana saindo, meu pai me dando dinheiro, eu não tinha mesada. E eu lembro que meu pai dava o carro para a gente, emprestava o carro, eu e meu irmão. A gente colocava mais 3, 4 pessoas, amigos nossos, dentro do carro e dividia a gasolina. Então cada um dava R$2 para a gasolina. E com aquele dinheiro eu garantia o meu açaí da noite. E era a forma que meu pai tinha de ajudar a gente, mas assim, para você ter uma noção de como as coisas eram difíceis. E aquilo ali foi se repetindo, aquelas situações, e eu realmente olhei e disse: eu quero vencer na vida, eu quero dar orgulho para os meus pais, eu quero ajudar meus pais. Então eu precisava passar no vestibular bom,
cursar uma faculdade, estudar para concurso, mas foi ali naquele período onde eu comecei a me dedicar de verdade para um vestibular da UFPB que eu comecei a ver a importância dos estudos e a importância do sacrifício, a importância de me dedicar de verdade para um objetivo. E a partir daquele momento, no segundo ano da faculdade, eu comecei a estudar com mais seriedade. E aí eu comecei a me destacar, tirava notas melhores. Eu lembro que no terceiro ano eu entrei num cursinho pré-vestibular e nesse cursinho eu já comecei a ver que era possível, eu comecei a acreditar, porque eu fiz um intensivão e eu lembro que teve um simulado geral no cursinho, onde as pessoas que eram para fazer esse simulado eram as pessoas antigas, já que estavam desde o início do ano no cursinho. Mas foi aberta também a possibilidade de outras pessoas também fazer esse simulado. Quem quisesse podia fazer. Tinha ranking, era divulgada a lista dos 10 primeiros. E assim, os meus amigos que tinham entrado comigo naquele cursinho diziam que não iam fazer porque realmente não era justo, não era fácil você competir com as pessoas que já estavam estudando há mais tempo, mas eu não tinha nada a perder, então eu encarei aquele desafio já como se fosse um vestibular, estudei bastante para aquele simulado e eu lembro que eu fiquei em 10º lugar. Eles divulgavam a lista dos 10 primeiros e nesse primeiro simulado eu fiquei em 10º. Aquilo me deu uma força de vontade, um ânimo, porque eu vi que eu estava conseguindo evoluir, eu estava, mesmo que há pouco tempo naquele cursinho, eu já consegui ficar entre os 10 no simulado que foi feito com todo o cursinho. Isso me animou bastante. E passou os anos, terceiro ano eu consegui melhorar meus rendimentos, fiz o vestibular, fui aprovado em 13º lugar, eram 40 vagas, na Universidade Federal da Paraíba. Aquilo deu muito orgulho para os meus pais, eu lembro que a gente fez um churrasco, chamou toda a família, os primos. E aquilo ali foi um motivo assim, de eu olhar para trás, ver tudo que eu fiz, todo o sacrifício que eu fiz para conseguir aquela vaga na Universidade Federal. Aquilo ali me fez refletir e dizer, olha, valeu a pena todo o esforço. E a partir daquele momento, eu dei um start na minha vida. A partir daquele momento eu vi que se eu me esforçasse, eu conseguiria alcançar coisas muito maiores. E antes mesmo de sair o resultado da UFPB, que eu tinha sido aprovado, meus pais já incentivaram a fazer concurso e me colocaram no cursinho. Eu estava com a cabeça raspada ainda, fazendo um cursinho para um concurso que ia acontecer no mesmo dia. Na verdade foram 2 concursos. Os meus primeiros concursos foi TRF, 5ª Região, e o INSS. Todos no mesmo dia, um foi no período da manhã e outro no período da tarde. Eram 2 editais bastante diferentes, assuntos diferentes, e eu só tinha 3 meses para estudar para os 2 concursos. Mas eu vinha com tanta confiança, não tinha saído o resultado ainda do vestibular. Na verdade, o resultado saiu quando eu estava fazendo o cursinho, que eu lembro que eu raspei a cabeça, né, durante o cursinho. Mas foi uma satisfação muito grande de estar empolgado. Na verdade, eu estava muito empolgado para ser aprovado naqueles concursos. E comecei a estudar com bastante firmeza. E em 3 meses eu consegui ótimos resultados nesses 2 concursos. O TRF 5ª Região era cadastro de reserva, mas de 60 questões eu errei 4. E 4 foi o mesmo número de erros que o meu professor do cursinho, que já era formado em Direito, que também fez a prova. Na época ele fez para técnico e fez para analista, eu fiz só para técnico, né, que eu só tinha ensino médio. E foi o mesmo erro dele. E aí me deu bastante animação. Apesar de eu ter errado só 4, eu fiquei em 123 a minha classificação. E durante os 4 anos de validade do concurso, chamaram até o 88, se eu não me engano. Então quase que eu era chamado. E no INSS eram 4 vagas e eu fiquei em 10º lugar. Agora, não fui chamado em nenhum dos 2 concursos, porém, aqueles resultados me animaram bastante. Porque apesar de eu ter ficado bem classificado nos 2 concursos, que eram concursos que tinha chance de ser chamado, eu esqueci eles. Eu disse, não, agora eu vou ter que focar em outros concursos, porque se um dia me chamarem nesses concursos, eu quero já estar classificado num concurso melhor. E aí eu comecei a fazer um concurso atrás do outro. E logo em seguida eu fiz o concurso do STF.
eu estava muito empolgado, que eu já tinha tido bons resultados, e disse, não, vou para Brasília, vou fazer o concurso do Supremo, vou passar para o Supremo. Porém, eu encarei aquele desafio, mas na verdade eu não tinha condições de viajar para Brasília, porque eu não tinha dinheiro. Meus pais, como eu disse, já é uma condição bem apertada, mas aí meu pai dividiu a passagem. Eu lembro que ele dividiu em 12 vezes passagem junto com o hotel, porque ele investiu em mim, ele estava confiante. Ele disse, não, Caleb, vá lá, faça o seu melhor, se dedique. E eu fui, estudei bastante mesmo, foi um concurso que eu estudei muito. E quando saiu o resultado eu fiquei em 5.700 e alguma coisa. Eu estava todo empolgado, já vinha num ritmo bom, já tinha sido classificado em 2 concursos, porém foi um baque quando eu recebi essa notícia, porque não se trata só do esforço. Eu me esforcei bastante para fazer aquele concurso, mas eu vi que meu pai também se sacrificou financeiramente e eu não consegui corresponder às expectativas. Porém, ele sempre me dava força de vontade, de olha, é assim mesmo, você tem que continuar fazendo, porque cada concurso é diferente, o negócio é você não desistir. E aquilo me deu muita motivação para eu continuar estudando, independentemente dos resultados. Eu sabia que eu precisava ser aprovado o mais rápido possível, porque eu queria realmente fazer diferença na minha vida e na vida da minha família. E depois de alguns meses estudando, eu já estava aprovado no Ministério da Fazenda. O concurso que realmente eu lembro quando eu peguei aquele resultado e quando eu vi meu nome na lista de classificados, eu chorei, literalmente eu chorei, foi emocionante. Eu lembro que foi meu irmão e meus pais dizendo na hora que eu tinha sido aprovado. Eu lembro que meu irmão colocou um som bem alto em casa de Ayrton Senna, o tema da vitória. E aquilo foi emocionante para mim, porque eu vi que todo aquele meu esforço tinha valido a pena. Era um concurso federal no meu estado. E ali foi o auge assim, da minha realização. Ali eu vi que valia a pena todo o esforço. E eu comecei, foi meu primeiro emprego, eu comecei a ganhar dinheiro ali. E ali eu não ganhava nada, né? Não ganhava nem mesada. De repente eu comecei a ganhar, na época, R$2.500. Eu estava me sentindo rico. Comprei um carro, foi algo que mudou realmente a minha vida. E com o tempo eu fui vendo que eu não estava rico, as contas foram começando a chegar, eu ajudando em casa, as despesas aumentando, eu podia fazer outros concursos, viajar para outros lugares, então estava investindo, continuei investindo no meu sonho de passar em outros concursos melhores. E na Receita Federal eu estava trabalhando em Campina Grande, que é uma cidade vizinha de João Pessoa, 120 quilômetros de distância. E como eu continuava fazendo faculdade, eu tinha que viajar todos os dias, eu ia e voltava. Eu lembro que eu acordava de 5h30 da manhã, pegava um ônibus para ir para Campina Grande, e lá eu pegava mais 2 ônibus para chegar no trabalho que eu tinha que pegar a integração. Era realmente uma rotina bem puxada, bem complicada, para voltar no final da tarde e à noite para a faculdade, e mesmo assim continuar tendo tempo e achando tempo para estudar. Eu lembro que eu me sacrifiquei bastante nessa época, mas no meu primeiro ano eu já tinha sido aprovado em 4 concursos. O primeiro a ser chamado foi a Receita Federal, porque os outros que eu tinha sido aprovado, na verdade eu me classifiquei e fui chamado depois. Ou seja, eu me classifiquei em 4 concursos não dentro das vagas, né? O dentro da vaga foi na Receita Federal. Mas com o tempo eu fui sendo chamado nos concursos que eu tinha feito antes da Receita. Ou seja, eu conquistei 4 aprovações no meu primeiro ano de estudo. E isso me animou bastante. Eu continuei estudando, fui transferido com alguns meses para João Pessoa. Então na Receita Federal eu já estava trabalhando em João Pessoa, quando surgiu a oportunidade de estudar para o Ministério Público Federal. O salário era o dobro, eu vi que ali era uma oportunidade e eu poderia também ser aprovado. E comecei a estudar com bastante foco para aquele concurso. E o resultado é que eu fui aprovado, fiquei em 2º lugar no concurso do Ministério Público Federal, sendo que eu já estava em João Pessoa, já estava trabalhando bem pertinho de casa e fui lotado no Ministério Público Federal em Campina Grande de novo. Ou seja, tive que voltar àquela mesma rotina de viagens todos os dias, que eu ainda estava na faculdade, mas tudo isso valeu a pena, porque realmente era uma rotina pesada entre estudar, trabalhar e ter que viajar morando numa cidade distante. Mas assim, quando a gente realmente quer, a gente dá um jeito.
Quando a gente não quer, a gente fica inventando desculpa. Ah, eu moro distante, tenho que estudar, não tenho a família. Não, eu realmente estava focado, eu estava faminto pela aprovação. E tudo que eu podia fazer, eu fazia para conseguir meus objetivos. E no Ministério Público Federal, eu passei pouco mais de 2 anos. E eu já estava estudando nessa época, mesmo antes de ser formado em Direito, porque eu já estava faltando 1 ano mais ou menos para eu me formar. Eu já estava estudando para concursos de nível superior, porque foi uma estratégia que eu adotei, que eu precisava passar no concurso de nível superior para poder aumentar meu salário, que nessa época, quando a gente está estudando para concurso, o foco da gente é salário. Depois a gente fica preocupado em trabalho, fazer um trabalho que gosta. No início a questão salarial é mais importante. E eu pensava em casar. E se eu quisesse casar, eu tinha que estar ganhando um salário melhor para poder sustentar uma família, para poder ajudar em casa, para poder ter uma vida mais confortável. E isso me motivou bastante. Nesse ritmo de fazer concursos para nível superior, eu comecei a viajar por todo o Brasil. Fui para o Sul. E eu foquei no concurso de oficial de justiça, porque tinha um amigo que tinha sido aprovado para oficial de justiça. Ele disse que era um concurso muito bom, que valia a pena, a questão da flexibilidade de horário, era um concurso que não tinha rotina. E aquilo ali me animou bastante. Eu disse, não, é isso que eu quero. Eu comecei a fazer concursos para todo o Brasil. Fiz no Rio Grande do Sul, fiz na região norte, fiz no Nordeste. E fui aprovado, no meu primeiro concurso para oficial de justiça, para o TRT Amazonas. E nessa aprovação eu ainda não estava formado, então eu estava cursando Direito e fui aprovado em 5º lugar. Para Amazonas eram 4 vagas, então eu fiquei em 5º, eu fiquei uma vaga fora. Porém eu entrei em contato com os oficiais de justiça lá do Amazonas e eles já informaram, olha, pode adiantar seu curso aí, porque vão chamar muito mais do que a lista de aprovados. E aquilo ali já me deu um ânimo muito grande e eu precisei correr atrás para poder antecipar meu curso. Sendo que eu vi que se eu quisesse antecipar meu curso na Universidade Federal, eu precisava passar por uma burocracia muito grande, um processo, ia passar por uma banca, ia demorar muito. E eu vi que tinha uma possibilidade de eu ir para uma universidade particular. E nessa universidade particular eu poderia fazer 1 ano de curso em 6 meses, onde eu iria aproveitar as cadeiras que eu já tinha pago, ia fazer vários trabalhos, vários artigos, ia conseguir antecipar, fazer 1 ano em 6 meses. E eu não contei conversa, fui-me embora para a universidade particular e durante o período que eu estava tentando antecipar o meu curso, surgiu o edital do TRT Pernambuco. E aí eu fiquei naquele dilema. O que é que eu faço? Eu me dedico para conseguir meu diploma para o TRT, para poder assumir o TRT Amazonas, ou eu foco em estudar para o TRT Pernambuco, onde vai ser uma possibilidade de eu ficar, se eu passar, né, ficar próximo de casa, no estado vizinho, e não precisar ir para o Amazonas, ter que mudar drasticamente minha vida para outro estado distante. E eu queria casar, né? Eu estava já namorando, já estava noivo da minha futura esposa, minha atual esposa hoje, e eu não queria ir para o Amazonas, mas eu já tinha conversado com ela que se fosse preciso a gente ia viver lá um período e depois passar em outro concurso melhor pro lado de cá, perto da nossa família. Porém, eu tomei a decisão, eu vou estudar para o TRT Pernambuco, eu vou focar, porque a chance que eu tenho de não precisar ir para a região norte. E aí eu comecei a estudar para o edital do TRT Pernambuco, o concurso que já estava com o edital aberto, e eu dei uma relaxada na universidade, correndo o risco de não conseguir antecipar no período que eu queria. Porém, foi a melhor decisão que eu fiz, porque quando saiu o resultado do TRT Pernambuco, eu fiquei em 3º lugar, dentro das vagas, e aquilo ali me deu uma alegria bastante. Eu disse, agora eu não vou mais para a região norte. E por incrível que pareça, o fato de eu ter... E nada contra a região norte, mas é porque ia ser uma mudança total da minha vida. Eu estava no Nordeste, perto da minha família, e eu ia ter que me mudar para outro lugar. E em Pernambuco eu continuei morando no meu estado, casei, fiquei morando em João Pessoa e viajava para cumprir os mandados. Até hoje eu viajo para cumprir os mandados. E não foi uma mudança radical como seria se eu passasse para uma região tão distante. E no TRT Pernambuco, eu já estava, na verdade, para assumir o TRT Pernambuco, eu tinha que ter o diploma de Direito. E esse diploma eu consegui na universidade particular, porque durante o período que eu estava antecipando o meu curso na universidade particular, a Universidade Federal entrou de greve. E se eu não tivesse feito isso, tivesse ido para particular,
eu não teria conseguido me formar. Eu lembro que para tomar posse no TRT Pernambuco, eu fui chamado em Pernambuco primeiro do que Amazonas, e para tomar posse eu precisei apresentar o meu diploma da universidade particular. Só 4 meses depois eu consegui também me formar na Universidade Federal. Quando voltou a greve eu consegui pagar as cadeiras. E, na verdade eu fiquei com 2 diplomas de direito, um na particular e um na federal, que na verdade não serve para muita coisa, mas foi o suficiente, foi preciso para eu poder assumir esse concurso. E claro, foi uma estratégia que eu tomei, uma decisão que eu tomei que foi fundamental para eu conseguir estar hoje no trabalho que eu estou como oficial de justiça do TRT Pernambuco. Então essa é a minha história. Se você não me conhecia, eu consegui agora compartilhar alguns detalhes que eu nunca tinha contado para ninguém e que eu acredito que pode fazer a diferença na sua vida, porque é muito fácil a gente desanimar no meio do caminho, mas se você estiver realmente firme, focado no seu propósito e não desistir, a sua hora vai chegar. Uma hora ela vai chegar. Te desejo bons estudos, um forte abraço e rumo à aprovação. Até mais. Go.